Sonhadoras, de Duda Falcão. Parte 1. O professor avistou um caderno em cima da mesa de metal. Por curiosidade, inspecionou-o, folheou as páginas e constatou tratar-se de um diário. Não teve pudor em começar a leitura. Qualquer informação ajudaria na expulsão daquele estrangeiro arrogante. Considerava o garoto um verdadeiro desperdício dos recursos financeiros da universidade. O indivíduo estava lá havia mais de um mês, e suas faltas superavam de longe o número de presenças. Deviam valorizar os alunos engajados e responsáveis, além de higiênicos, pois aquele lugar fedia como um abatedouro. Começou do início, queria saber tudo. A letra era firme e estava escrita em inglês moderno. Para Ricardo, não era difícil a tradução, já tivera de ler muitos artigos e obras acadêmicas produzidas naquela língua. Puxou a cadeira mais próxima e acomodou-se, aproveitando a luz final da tarde que penetrava pelos vidros empoeirados da estufa. 3 de agosto, segunda-feira. Após uma longa viagem de avião com 2 escalas e um trajeto feito a ônibus, cheguei à cidade, pequena e sem muitos atrativos, pelo que pude perceber. Fui recebido na rodoviária local por um bolsista enviado pelo coordenador do curso, sujeito de compleição física normal, mas de pouco refinamento linguístico, incapaz de articular um inglês apropriado, que me conduziu até a casa alugada. Disse-me, enquanto entregava a chave, que havia deixado leite e queijo na geladeira. Sobre a mesa, frutas, pão e bolacha. Uma gentileza patrocinada pelo coordenador do curso. Despediu-se, prometendo voltar no dia seguinte para me apresentar à universidade. Alimentei-me com o que tinha e, em seguida, fui direto para a cama. Precisava descansar, pois meu trabalho nos próximos dias seria intenso. 4 de agosto, terça-feira. Depois de uma boa noite de sono, sentia-me recuperado. Tomei um banho e fiz um leve desjejum com o que havia sobrado da noite anterior. O bolsista se atrasou. Logo percebi que, por aqui, pontualidade não é uma virtude. Ele deve ter percebido pela minha carranca que eu ficara aborrecido com sua demora. Paciência, não vim para fazer amizade com gente tosca. Fomos primeiro até uma concessionária, onde aluguei um furgão de caçamba aberta. Dirigindo meu próprio automóvel, eu segui o estudante até o campus, onde conheci toda a estrutura. Salas de aula, auditórios, ginásios, vestiário, biblioteca, refeitório e laboratório de informática. Pedi para o Cicerone que me mostrasse um computador com acesso à internet. Enviei um e-mail para meu orientador, avisando que eu chegara bem e que tudo transcorria normalmente. Também comuniquei minha mãe, contando um pouco da viagem. Assim, ela ficaria tranquila, dando-me alguns dias de folga sem realizar ligações internacionais para meu celular. Por fim, fomos até os laboratórios de Biologia e Química, que ocupavam espaços contíguos. O bolsista me apresentou Silva. Eu viera para o país sob o pretexto de assistir às aulas do curso de doutorado coordenado por ele. Logo de saída, antipatizei com o homem. Sua informalidade beirava a ignorância. Como podiam deixar um departamento de ciência sob a gerência dele? Enfim, eu precisava aguentá-lo durante algum tempo. À noite, assisti à primeira aula. O próprio coordenador a ministrou. Aproveitei para fazer perguntas sobre o microclima da região, quais as espécies mais comuns de mamíferos e insetos, e também sobre as plantas e as flores. Ele até que se esforçou, tenho de admitir, para ser simpático, respondendo todos os meus questionamentos. Mas o que mais me interessava ele não mencionara. Primeiro, preferi apenas especular, sem ser direto. Não perguntei sobre o que realmente desejava saber. Não pretendia gerar concorrência ou interesse de outros alunos, ou até mesmo do professor, para nossa descoberta. 5 de agosto, quarta-feira. De manhã, aproveitei para colocar a mão na massa. A casa não era grande coisa, mas tratava-se da residência do botânico que encontrara a sonhadora, uma espécie raríssima de violeta, o objetivo da minha viagem patrocinada pela Universidade Miskatonic. Na estufa, não havia mais vestígios de plantas, apenas alguns vasos com terra, mas seria perfeita para dar suporte à pesquisa. Fui até uma loja especializada, indicada pelo bolsista, para comprar terra, adubo e algumas flores para reativar o espaço da estufa. Limpei o local, reaproveitei vasos e arrumei o sistema de irrigação. Levei o dia todo para realizar o trabalho. Acabei faltando ao meu segundo dia de aula. 6 de agosto, quinta-feira. Passei em uma loja de utilitários, precisava comprar alguns itens antes de ir para a universidade. Chegando lá, cruzei por acaso com o professor Ricardo Silva em um dos corredores. Perguntou-me por que não havia comparecido no dia anterior. Achei muito importuno da parte dele fiscalizar meus passos e atividades. Mesmo assim, não deixei transparecer qualquer espécie de incômodo. Narrei meus esforços de colocar em funcionamento a estufa. Ele elogiou minha iniciativa. Depois, comentou que o proprietário, Sérgio Teixeira, botânico amador, falecera em
decorrência de complicações nas vias respiratórias, que foi de um momento para o outro, coisa de dias. Em cidades pequenas, todos sabem quando algum morador antigo morre, contou. Isso eu já sabia e suspeitava o que poderia ter sido a causa de sua morte, mas não podia dizer para ele. Não foi difícil alugar a casa. O corretor encarregado pela única filha do morto fez um preço razoável, bem em conta para os recursos de pesquisa da nossa universidade. Com o dólar alto em relação à moeda local, não tivemos problemas. Meu orientador conseguiu 2 meses de recursos para que eu permanecesse no sul do Brasil. Durante esse tempo, eu precisava encontrar e tentar compreender, ao menos um pouco, a complexidade da sonhadora. Além disso, quando estivesse de retornar, tentaria levar comigo uma muda para os Estados Unidos. Porém, era uma manobra arriscada, pois não podia ser flagrado pelas autoridades locais. Se isso acontecesse na alfândega, eu teria de responder por tráfico e crime ambiental, manchando o nome dos cidadãos de Arkham. Acessei meu e-mail. Não dei atenção à mensagem de minha mãe, mas abri o e-mail do meu professor. Ele respondeu dizendo que não via a hora de receber notícias, de preferência, qualquer uma que relatasse alguma coisa sobre a rara Violeta. Tive aula com outro catedrático do curso. Aproveitei para perguntar se conhecia a região, se já havia feito alguma saída de campo. Ele descreveu muito bem a área da propriedade que eu alugara. Falou sobre um riacho cruzando a propriedade, a Mata Atlântica nativa, a presença corriqueira de bugios, inúmeras espécies de borboleta, o solo rico em nutrientes e a presença de algumas grutas. Foi uma noite proveitosa para a atividade que eu planejara para o dia seguinte. 7 de agosto, sexta-feira. Na noite anterior, eu deixara minha mochila preparada, equipando-a com repelente de insetos, cantil com água filtrada, sanduíches, uma lanterna, meu celular com GPS de última geração, ferramentas de botânica e meu caderno de anotações. Levava comigo também uma fotografia da sonhadora. Meu orientador, quando vira a foto pela primeira vez, publicada no blog do velho Teixeira, foi tomado de euforia. Sua vida inteira procurara por um exemplar. Se pudesse, teria vindo. No entanto, a idade avançada e o estado de saúde debilitado, fatos que o colocaram sobre uma cadeira de rodas, não permitiam seu deslocamento. A melhor alternativa que encontrou foi confiar os segredos para um dos alunos. Eu fui o escolhido e o responsável pela realização da tarefa de encontrar a planta. Teixeira fotografara a flor na natureza, em um ambiente escuro e úmido, entre trepadeiras e samambaias, próximo a raízes e uma parede rochosa. Apenas um raio de sol vinha do alto. A impressão é que o exemplar devia estar na mata profunda. O botânico amador não sabia exatamente o que tinha encontrado, mas a classificou corretamente como sendo parte da família das violáceas. Naquele momento em que eu verificava a imagem, e de acordo com a descrição dos arredores feitas pelo professor da aula anterior, deduzi que, talvez, pudesse encontrar a sonhadora se procurasse em um terreno próximo a um riacho que também apresentasse um declive. Em um nicho mais profundo, certamente, a luz do sol teria mais dificuldade de penetrar. Caminhei toda a manhã, parando por volta do meio-dia para lanchar. Somente no início da tarde cheguei até o córrego e a mata fechada. Continuei seguindo o curso da água, perscrutando suas margens. Passava das 16 horas quando decidi retornar após aquela infrutífera procura. Conforme o dia terminava, o sol cedia lugar à noite. Liguei a lanterna e mantive o GPS ativado e a atenção redobrada. Peregrinar no escuro sempre era muito mais complicado. Ao chegar a casa, atirei-me no sofá da sala. Dormi preocupado com os músculos das pernas latejando. Seria muito difícil encontrar a flor, mas eu não desistiria tão fácil. 8 de agosto, sábado. Antes de sair, aumentei as minhas provisões e enrolei sobre elas um saco térmico de dormir. Pretendia passar a noite na mata se fosse necessário para ir mais longe. Fiz o mesmo caminho do dia anterior. Sentia-me mais confiante, menos perdido naquele lugar. Atingi o ponto em que retornara da última vez. Continuei em frente, seguindo por uma curva do riacho à esquerda. Depois disso, tive de descer uma ribanceira utilizando o apoio das mãos no terreno e nas árvores que se acumulavam no local. Quando cheguei a um espaço pouco mais plano, percebi que precisava descansar. Seria melhor viajar de dia. Fiz um pequeno acampamento. Acendi uma fogueira e, diante do seu fogo, me esquentei. Aproveitei para ler a cópia que eu mesmo escrevera, uma dúzia de páginas do Necronomicon, escrito por Abdul al-Hazred. Esse tomo é muito raro, pelo que se sabe. Existe apenas um exemplar completo, que está na biblioteca da Miskatonic. São poucas as pessoas que têm a oportunidade de colocar as mãos nele. Apenas os professores mais antigos sabem que sua capa original está debaixo de uma capa falsa, com um título falso, com um nome de autor falso. Graças ao meu orientador, pude ter contato com o livro, principalmente com a história dos fungos de Yog-Sothoth e sua simbiose com as violetas nomeadas de sonhadoras pelo feiticeiro árabe.
Relendo as anotações, desejei ainda mais encontrar a força criadora. Yog-Sothoth está além do bem e do mal. É ao mesmo tempo ordem e caos, vida e morte, razão e loucura. Um deus entre os deuses. A flor é a chave, preciso achá-la. 9 de agosto, domingo. Antes que os primeiros raios do sol surgissem, acordei. Meu corpo doía por dormir tão precariamente instalado. Fez bastante frio durante a noite, pressentia um resfriado se avizinhando. Deixei que a fraca luminosidade da manhã aparecesse para me levantar. Comi um pedaço de pão com queijo, bebi água e segui o curso daquele córrego que descia, ainda mais íngreme. Quando o sol estava a pino, escutei os galhos nas copas das árvores rangendo. Olhei para cima e vi criaturas de pelo alaranjado escuro pulando de galho em galho. Eram bugios. Conforme eu avançava, pareciam mais agitados. Começavam a me ameaçar, urrando como se fossem me atacar. Segui em frente, mesmo sentindo-me intimidado. Parecia que algum deles logo pularia sobre minha cabeça. Então eu avistei. Estavam a uns 10 metros de onde me encontrava. Mais de uma dúzia de violetas sonhadoras, vistosas, lindas, vermelho fogo, com pintas azuladas escuras nas pétalas. Por um breve momento, esqueci os macacos. Corri na direção dela, mas o susto que levei fez com que eu parasse. Dos galhos, pularam 4 bugios, colocando-se entre as flores e mim. Não eram animais de grande porte, como gorilas ou mesmo chimpanzés. No entanto, denunciavam no olhar um brilho de insanidade que me amedrontou. Dei um passo à frente, fiz movimentos ameaçadores com os braços, tentando espantá-los. Apenas consegui deixá-los mais raivosos. Um deles pegou uma pedra e a jogou na minha direção. Acertou minha testa, abrindo um corte profundo. Perdi um pouco o equilíbrio e quase caí. Outro correu e saltou sobre mim logo em seguida. O maldito era forte. Agarrou-se na minha cabeça e no meu pescoço. Tentava me morder. Eu me desvencilhei soqueando para todos os lados que conseguia, até que infligi algum dano nele, que acabou por me soltar. Como estava muito próximo, pude ver seu pelo coberto em diversas partes por uma coisa cinza azulada. No rosto e nas mãos também crescia aquela casca. À primeira vista, eu arriscaria dizer que se trata de uma grave doença de pele causada por algum tipo de fungo. Olhei ao redor e para cima. O número de bugios aumentara, e o objetivo do grupo parecia ser apenas um: fechar o cerco. Fiquei com medo. Naqueles olhos escuros podia haver desejos assassinos. Para confirmar minha dedução, percebi entre as sonhadoras algumas moscas varejeiras voando sobre um pequeno corpo em decomposição. A pelagem não deixava dúvida. Tratava-se de um exemplar dos próprios macacos. Os bugios teriam matado um de seus iguais para proteger as flores? Enquanto ainda tinha alguma força em minhas pernas, decidi correr. Não pude voltar por onde tinha vindo. Mais deles desceram para o solo. Fugi por um dos lados abertos. Foi uma sinfonia de berros, de regozijo e vitória. Seguiram apenas por algumas dezenas de metros e desistiram. Talvez eu não fosse tão importante assim. O que importava para eles estava lá atrás, as sonhadoras. Percebi que me observavam de longe, como se fossem guardas protegendo um tesouro. Encaravam-me com a consciência dos loucos. Naquele momento não havia escolha. Deveria voltar para casa, descansar e organizar alguma tática de enfrentamento contra aqueles animais. Decepcionado por não conseguir um exemplar da minha obsessão, acessei o GPS. Comecei meu retorno por outro trajeto. Quando a noite chegou, resolvi montar acampamento. Acendi uma fogueira para me esquentar. Entrei no saco de dormir térmico, já com minhas provisões acabando. Não escutei movimentos nas árvores. Mesmo assim, foi impossível relaxar imaginando que aqueles bugios pudessem me atacar durante a madrugada.